bastante interessante também. Quando a gente fala, bom, primeiramente, nós vamos falar o Kybalion, né, a chama que não pode se apagar. Vamos entender um pouquinho o que é o Kybalion, né, esse livro, muitos de vocês já tiveram, com certeza, já tiveram contato, acredito que, né, alguns já tenham lido, outros já ouviram falar, mas é um livro sobre leis herméticas universais. Mas hoje eu não quero nem falar exatamente sobre o conteúdo do livro ainda, né? Eu quero falar sobre o que é o livro, né? Sobre o que está por trás do livro, o que está por trás dessas leis universais, como é que isso tudo chegou até nós, porque essa história que é uma história fantástica, é uma história realmente que liga a nossa vida nesse planeta, liga nós como raça humana, liga a nossa missão e assim por diante. Enfim, vamos começar a falar aqui, né? Vamos unir todas essas histórias, essas questões todas. Mas para a gente começar a falar, eu vou começar a falar da pré-história. Vamos começar um pouquinho longe. Na pré-história. O que é a pré-história? Quando a gente fala, então estamos na pré-história, a gente ouve falar da pré-história. A pré-história é aquele período que antecede a escrita, né? Ou seja, assim que se classificou. Então a história é tudo que aconteceu com a humanidade após inventarem a escrita, e a pré-história é tudo que aconteceu com a humanidade antes de inventarem a escrita. Então é o início da escrita que define a pré-história e a história. Aí o que acontece? Quando a gente tenta entender o que é pré-história, a gente vai ler nos livros, a gente vai buscar por aí e vamos perceber que nós estamos falando de algo entre 5, 6 mil anos atrás, que seria a pré-história. Por quê? Porque os escritos mais antigos que nós temos, em especial, né, os sumérios e tudo mais, são escritos que têm aí uns 5 mil anos, 5 mil e poucos anos. São os mais antigos dentro do que se cataloga hoje como escrita. Então, antes disso, nós estamos falando justamente da pré-história. Vamos falar da pré-história. Então, o que nos contam? Vamos primeiro falar do que nos contam. Nos contam que nessa pré-história, há cerca de 5 mil anos atrás, nós, seres humanos, estávamos ainda num período que nós não sabemos escrever, e estávamos no que a gente fala ali, né, quer dizer, no período anterior, éramos caçadores, coletores. Então a gente vivia uma vida nômade, caçando, né, colhendo os frutos, enfim, e era isso, era o que se tinha. Era uma vida muito rústica, né, se faz aquela referência aos homens das cavernas, então, quer dizer, morando em cavernas, e aquela coisa bastante ainda uma civilização bastante atrasada, ainda uma coisa bem precária. E essa era a nossa pré-história. Depois começaram a escrita e depois a gente veio aqui no nosso caminho. Por que eu estou falando da pré-história? Porque nós vamos começar a entender o seguinte, que a nossa ciência atual, toda a arqueologia, os estudos mais modernos, principalmente neste século XXI, a partir dos anos 2000, começaram a descobrir sites locais e estudos que demonstram que muitos daqueles monumentos, sites arqueológicos que nós, por exemplo, tínhamos que entender que estavam dentro desses 5 mil anos da nossa história, porque a história oficial é que só temos então 5 mil anos de história, eles não se encaixam nessa história. Eles existem há muito mais tempo do que esses 5 mil anos. Então começa a haver uma contradição entre aquilo que a história oficial conta e aquilo que já a arqueologia vem descobrindo. Só para dar alguns exemplos, né? A gente tem o monumento Yonaguni, né? Que são no Japão, são monumentos que estão embaixo d'água. Estão lá embaixo do mar e, inclusive, né, ou seja, o que se tem como ideia é que sejam até pirâmides, ou seja, pirâmides parecidas com as pirâmides do Egito, tudo mais, que estão embaixo da água. Só que são construções megalíticas, ou seja, construídas, né, ou seja, com aquelas pedras que pesam algumas toneladas, que até hoje realmente a gente não consegue entender como foram construídas, como essas construções foram feitas, porque hoje a gente precisaria de 3, 4 guindastes para levantar uma pedra e não sabemos nem como começar a construir uma coisa dessa, isso hoje.
Mas nós estamos falando de algo que aconteceu, que está lá, embaixo d'água, no Mar do Japão. Se está embaixo d'água no Mar do Japão, isso não foi construído enquanto houvesse água. Isso foi construído antes dessa água. Né? Ou seja, quando aquilo era seco, não tem como ser diferente. Acontece que a última vez em que essa região estava seca, que se imagina que houvesse realmente, né, aquilo podia ser terra, é antes do degelo. Ou seja, estamos falando do último grande ciclo, da última grande era glacial, né, que aconteceu há pelo menos uns 10 mil anos atrás. Bom, 10 mil anos atrás que houve inundação. Né, ou seja, 10 anos atrás que os mares se elevaram por causa do degelo. Agora, essa civilização já tem que ter existido bem antes e tinha que ter uma capacidade suficiente para conseguir construir essas coisas todas. Então as coisas começam a não se encaixar. Outros estudos que fazem no próprio Egito, nas pirâmides do Egito e tudo mais, começam a demonstrar que aquelas pirâmides que estão lá, porque é curioso, né, gente, mas as pessoas acham assim que as pirâmides foram construídas para enterrar faraós. É o que nos contam desde criancinha. Né? A pirâmide é lá para você colocar a tumba do faraó. Então a vida do faraó é construir o lugar que ele vai morrer para pôr a tumba dele lá dentro. Maravilha. Só que não é verdade. Por quê? Nunca se encontrou nenhum sarcófago dentro de uma pirâmide. Nunca. Isso é uma grande lenda. Não se encontrou. Os sarcófagos são encontrados ao redor das pirâmides. São encontrados em outros locais sagrados, mas não dentro da pirâmide. E uma outra coisa curiosa em relação às pirâmides é que ninguém sabe realmente ao certo quanto tempo elas têm. Então, hoje se diz que elas têm cerca de 3.500 anos. Por quê? Porque teriam o nome de um faraó. O nome de um faraó, a gente costuma achar também que as pirâmides, elas têm hieróglifos dentro da pirâmide inteira, né? Tudo escrito ali, hieróglifos. Você já sabe, né? Quer dizer, que nunca conseguiram descobrir nenhum sinalzinho de como foram construídas, nenhuma referência construída, nada. Aquele monte de eles contavam tudo da vida deles, menos o que a gente queria que eles contassem, que era como é que construíram as pirâmides, como é que eram feitos. Isso eles não contam, contam o resto, tudo. Mas na verdade esse resto todo que eles estão contando não está também nas pirâmides. As pirâmides não têm hieróglifos. Elas não têm. Os hieróglifos estão então ao redor também, nos outros sítios ao redor. E é curioso que, agora eu não vou lembrar a data, mas 1900 e começo do século 20, 1914, 20, tinha um estudioso das pirâmides do Egito que justamente tinha a missão de determinar a idade da pirâmide. E como é que determina a idade da pirâmide? Você tem que olhar alguma coisa, porque não dá para você fazer um teste de carbono, né? Ou seja, na pirâmide, né? Na pedra. Então você tem que encontrar uma civilização que mora do lado, você tem que encontrar um indício, um inscrito, alguma coisa. E o que eles tinham era justamente os corpos, né, dos egípcios que são desenterrados, que tem lá os seus 3.500 anos, tal, que era uma referência. Agora a pirâmide não tinha nada, não tinha hieróglifo, não tinha coisa nenhuma. E aí começou a ver, essa história famosa, começou a haver uma pressão que iam começar a tirar o investimento desse cara, porque ele não conseguia descobrir isso. E aí, de repente, eis que aparece o nome de um faraó. Dentro da pirâmide, a única coisa que tem é o nome do faraó na pirâmide. E aí, desde então, que começou a se falar, bom, então essa pirâmide aqui, né, é de Quéops, né, e tal, e começaram então a dizer que então ela tem 3.500 anos, vamos dizer. Mas, fatalmente, essa foi a primeira fake news, né, uma grande fake news do século passado. Não tem o nome do faraó, que não foi forjado. Assim, claramente. O que quer dizer é o seguinte, ninguém sabe. Agora, estudos recentes têm mostrado, por exemplo, na Esfinge, né, na pirâmide de Gizé, na Esfinge de Gizé, tem muitas erosões. E acreditava-se que essas erosões tinham acontecido por causa do vento, né, ou seja, por causa de anos tal, com vento. E estudiosos hoje estão vendo lá e falam, não, isso aqui não é vento. Esse tipo de erosão não é causado pelo vento. Esse tipo de erosão é causado pela água. Não, causado pela água, pela água. Aí significa o quê? Que tem que ter tido um momento em que houve água lá, ou pelo menos chuva em grande quantidade. E aí, nesses estudos todos, eles chegaram à conclusão que a última vez que aquela região tinha chuvas abundantes e tudo mais, já também faz mais de 10 mil, 12 mil anos. Ou seja, também é anterior a essa era glacial. Também é anterior desse mesmo período. Então,
Isso é a esfinge. E, logicamente, se a esfinge ela tem essa idade, porque as pirâmides também não têm. Mas as pirâmides não são do povo de egípcio que vivia lá? Pois é. Nós temos que pensar o seguinte, as pirâmides, nós não sabemos de quem são, nem a esfinge. Nós sabemos, sim, a esfinge, a cara da esfinge foi reformada, tem, né, algumas mexidas, mas imaginem vocês, esse povo primitivo da nossa pré-história, nós ali, né, caçadores-coletores, enfim, contamos no meio do deserto ali aquelas pirâmides. Imagina vocês, o que vocês vão querer fazer? Aquilo é sagrado. A hora que você olha para pirâmide daquela, qualquer um, não precisa ser, não, ou seja, você vê aquilo, você fala, isso aqui, eu quero morar aqui do lado. Você vai morar lá do lado. E sem dúvida alguma, aquela região era uma região muito disputada, justamente por causa das pirâmides, que cada um, né, levava para o lado sagrado, porque até hoje a gente olha e fica embasbacado, imagina daquele povo. Era uma coisa de Deus, era uma coisa divina. E moravam ali na região, moravam ali em volta. E esse povo egípcio, nós vamos falar um pouco dele, mas ele morou lá, claro, morou em volta, era um povo extremamente avançado, nós vamos falar dos avanços desse Egito antigo, é um povo extremamente avançado e tem razões para isso, mas isso não significa que eles exatamente construíram as pirâmides. E até o povo que estava lá tinha que ser o povo mais preparado, mais evoluído da época, porque é só quem ganha a guerra que fica em volta das pirâmides. Quem perde a guerra não fica. Quem perde a guerra vai ficar longe das pirâmides. Natural, é um local disputado. Enfim, então por isso era uma civilização, sim, muito avançada e por vários motivos, como nós vamos comentar hoje. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é, olha a nossa pré-história, né? 6 mil anos para cá, né? 6 mil anos para lá, e a gente começa a descobrir muitas outras coisas. Göbekli Tepe, né? Vocês já ouviram falar? Então é um site na Turquia, também descoberto, né? Há algumas décadas, e é um local também com construções megalíticas, e os estudos demonstram que esse local também tem pelo menos 10, 12 mil anos. Então assim, vários estudos, só para dar uma, mas estão mostrando que a nossa história, aquilo que a gente conhecia da história, não é exatamente, né, ou seja, aquilo que está no livro. E a própria ciência hoje já tem todas as contradições. Há um tempo atrás, até o final do século passado, não tinha um arqueólogo que tinha coragem de peitar e falar, olha, não, isso aqui não está batendo. Né? Por quê? Porque eles perdem mesmo, eles perdem qualquer patrocínio, qualquer pesquisa. Hoje lá no Egito, vai você querer dizer alguma coisa diferente do que eles dizem. Você não tem direito de pesquisar lá, eles tiram mesmo. Enfim, mas agora no século XXI, já tem muitos cientistas que nem, né, esses que eu comento para você, que estão dizendo, não bate, não bate. Só que, qual que é o problema que nós temos como humanidade de jogar fora a história que se criou? Né? Mas são vários livros de PhD, né? Vários PhD, tem muita coisa envolvida para você simplesmente pegar, jogar fora, jogar no lixo. Mas você tem que responder alguma coisa, não tem coisa pior para a ciência do que falar não sei. Né? Ou seja, ainda mais depois que ela já tinha dado uma história. Então é uma coisa que leva tempo, mas está mudando, está modificando. Agora, vamos lá, que isso tudo tem a ver com Kybalion, né? Quando a gente vamos falar agora um pouquinho para a gente entender uma coisa importante, falar das raças. Então assim, a gente começou a entender que existe uma vida civilizada, uma civilização avançada, anterior à nossa, a essa nossa quinta raça. Nós somos a quinta raça, né? A quinta raça no planeta Terra. Então, se diz que cada grande ciclo tem 7 raças, e cada raça tem 7 sub-raças. E hoje nós estamos na quinta raça, e estamos aí, mais ou menos, aí pela 6ª sub-raça. O que veio antes? Então, existiam raças anteriores que viveram nesse planeta. Eu vou rapidamente aqui fazer só uma pincelada para a gente chegar no ponto que a gente quer chegar. A primeira raça que estava aqui nesse planeta, né, foi uma raça que não vivia exatamente no físico. Ela era uma raça que estava começando a trabalhar o físico aqui na Terra. O físico, eu digo, os corpos físicos. Então, essa foi uma raça que começou a trabalhar todos os nossos, o nosso DNA, começou a desenvolver, criar, não só para os seres humanos, mas enfim, mas começou a criar também a adaptação para a Terra e tudo mais. Enfim, foi uma primeira raça que é o que? Uma chegada
da espiritualidade para a Terra, para o físico, para essa dimensão. Então é um preparo, são fluidos de uma dimensão maior que descem para passar pela matéria. Então perceba esse ciclo, né? Um fluido de uma dimensão maior que desce, se materializa, passa por aqui, chega no fundo da materialidade e começa a subir de novo, voltando a uma espiritualidade maior num enorme ciclo, São ciclos geológicos, assim, mais relacionados à vida, E cada ciclo desse que nós estamos falando aqui são o ciclo dessas 7 raças e das 49 sub-raças. Então, essa primeira raça, ela veio, aí tivemos a segunda raça que desenvolveu bastante, resumindo aqui, porque o nosso assunto não é esse hoje, mas desenvolveu bastante a hiperbórea, que desenvolveu bastante o corpo emocional, já estava sedentando no físico, mas também não viveu aqui no físico, porque estava ainda adensando. Aí depois nós tivemos a terceira raça, que é da Lemúria. A Lemúria foi a primeira raça que viveu nesta dimensão física, porque dimensão física é isso, né, gente? Nós estamos aqui em várias dimensões, né? Aqui, concomitantemente em várias dimensões, mas, né, ou seja, a vida vai movendo de dimensões. Então, por exemplo, você pega hoje, olha, Marte, você tem, como na Terra, você tem uma dimensão física que pode ter um certo tipo de vida, mas você tem vidas em outras dimensões. Chico Xavier falava, Kardec falava sobre vidas em vários planetas aqui do Sistema Solar. Cadê essas vidas todas? Ah, olhei o binóculo e não vi nada. Primeiro que o binóculo é fraco, né? Ou seja, pode ter coisa lá. E segundo lugar, porque não é necessariamente nessa dimensão. São dimensões paralelas, assim como na Terra. Nós temos a dimensão dos desencarnados aqui, a quarta dimensão está aqui, é o planeta Terra. Então, se alguém está olhando com o binóculo de lá, dependendo do binóculo, vai ver ou a gente, ou vai ver os desencarnados, ou vai ver coisas intermediárias. Né? A vida existe e cada planeta tem as suas próprias dimensões. Mas, enfim, então, essa raça de Lemúria, essa raça de Lemúria foi a primeira raça, então, que veio o físico. Aqui começou, né, então, a trabalhar o físico. Depois foi uma quarta raça, que dos Atlantes, né, que foi do continente de Atlântida, que foi a quarta raça. Essa quarta raça de Atlântida, ela é uma raça que, todas as raças, gente, elas passam pelas 7 sub-raças se desenvolvendo num ciclo menor. Então as 7 sub-raças também representam um ciclo. Toda a natureza funciona em ciclos. A natureza nunca é retilínea. A natureza funciona em ciclos. São fractais que começam em ciclo, recomeçam, né, de forma semelhante, e assim elas vão se desenvolvendo, esses fractais, e vão se expandindo pelo universo. Isso vale para tudo na natureza. Inclusive nós vamos cair no Kybalion, que é uma das leis universais, inclusive, né? Mas enfim, então os Atlantes também viveram as 7 sub-raças. E nessas 7 sub-raças eles se desenvolveram muito, tiveram um avanço tecnológico, intelectual, muito grande. Tiveram um grande desenvolvimento. A tecnologia deles era um pouco diferente da nossa tecnologia. Né? Cada raça vai desenvolvendo, né, de acordo com a sua história, suas coisas. Eles tinham uma tecnologia muito mais interna, eles tinham um terceiro olho muito mais envolvido do que nós nesse momento. E nós temos uma tecnologia diferente, mas já eu vou voltar a falar disso aqui ainda. E eles viveram então esse ciclo deles, os Atlantes. Só que acontece o seguinte, quando a gente fala dessas raças todas e desse ciclo de raças que a gente está falando, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, ou seja, veja, vem para a matéria, a quarta raça começa a desenvolver a intelectualidade, a quinta raça, que somos nós, tende a começar a, de novo, abrir exatamente a mediunidade, começar a abrir o terceiro, começar a abrir uma conexão com a espiritualidade, e aí nós vamos ter as sextas e as sétimas raças que fecham, né, fecham totalmente esse ciclo, complementando esse ciclo, ou seja, dessa era terrestre, dessa grande era terrestre. Os Atlantes, eles se desenvolveram muito, só que eles, no final de cada raça tem o seu chamado apocalipse. O que é o apocalipse de cada raça? É o final, uma transição. O apocalipse nada mais é, né, a gente pode chamar, né, a gente fala de apocalipse, mas é uma transição. É um momento em que você tem uma transição entre uma raça e outra raça. E esse é um momento importante, porque é um momento onde você, de fato, começa a cumprir, ter a sua missão cumprida, e é uma troca, uma grande troca de energia, de frequência, e por consequência, a Gaia, nós falamos de Gaia aqui da Terra,
Gaia tem uma grande troca de frequência, por consequência da troca de frequência de Gaia, troca-se também a frequência das pessoas que vivem em Gaia. Por quê? Porque nós estamos aqui, não porque a gente gosta do planeta Terra, não porque nós somos terrestres. Todos nós somos o quê? Nós não somos nada, não somos terrestres, não somos extraterrestres, nós somos do cosmos, nós somos espíritos do cosmos. Só que a gente é atraído para planetas como a Terra, por exemplo, né? Ou seja, que é pela nossa frequência. Então, se a frequência Terra tem hoje uma frequência específica e nós, como espíritos, estamos necessitando, temos essa frequência parecida, significa o quê? Significa que a nossa escola é a Terra. A nossa escola tem que ter a ver com a nossa frequência. Então é por isso que a gente é atraído para cá. E por isso que a gente escolhe a Terra para nossas encarnações e para o nosso desenvolvimento. Porque nós sabemos que aqui na Terra é o local que nós vamos aprender, é a nossa escola. Não adianta a gente estar lá no 3º ano e querer ir para uma escola de 5º ano ou de 1º ano. Nós temos que ir exatamente para aquela escola que nós estamos no nosso nível para a gente aprender. Então, quando há essas transições, elas justamente mudam a frequência de Gaia e aí vem uma nova população, por assim dizer, porque a frequência se modifica. Se a gente parar para pensar, nós estamos aonde hoje no planeta Terra? Nós estamos justamente no final de uma era, nós estamos justamente, né, terminando a 6ª, começando a 7ª sub-raças, onde nós estamos, então, passando por uma transição planetária. Mas vamos voltar para a transição planetária anterior ainda, que era dos Atlantes. Os Atlantes chegaram nesse momento de transição planetária. Só que antes disso, eles, como raça, como 4ª raça, eles tiveram muitos conhecimentos, muita sabedoria, muita coisa boa que foi, né, somando aqui na Terra, que deveriam passar para nós. Só que eles tiveram o apocalipse deles, o momento. O apocalipse, às vezes, é uma limpeza, às vezes é um expurgo, às vezes é um final. E no caso deles, no caso de Lemúria foi pelo fogo, no caso de Atlântida foi pela água. Foi justamente quando houve a grande inundação, que é descrita em todos os livros antigos, todos os livros, todas as lendas e mitos antigos falam do dilúvio, inclusive a Bíblia. Não é só a Bíblia, todos falam de um dilúvio antigo, que é justamente o final da transição dos Atlantes para a nossa fase, para a nossa transição para a 5ª raça. Só que os Atlantes, então, eles, pela sua vaidade, né, ou seja, eles desenvolveram muito, né, mentalmente, tecnologicamente, mas a sua ética, a sua moral, a sua vaidade começou a corrompê-los. E pela vaidade deles, pelo orgulho, pelo ego e tudo mais, que eles acabaram se destruindo, assim como nós podemos nos destruir eventualmente, e acabaram então, e acabou-se então no Apocalipse, onde eles, né, foram destruídos aí pelas águas, por assim dizer. O ponto é, eles fizeram um Apocalipse, uma transição imperfeita. Imperfeita. Por que imperfeita? Porque eles deveriam estar deixando para nós, a 5ª raça, um mundo mais desenvolvido, um mundo mais, com mais informações, um mundo com mais conhecimentos, um mundo mais preparado para nós, 5ª raça. Mas eles deixaram o que para nós, no final das contas? Deixaram os Homens das Cavernas, ou seja, deixaram nada. A gente teve que recomeçar o planeta praticamente tudo zero. Nós tivemos que caçar, colher e recomeçar. Tivemos que recomeçar do zero. Então toda aquela civilização, todos aqueles conhecimentos, tudo aquilo, cadê? Nem nós sabemos, não sabemos, a gente não chegou, não entendeu ainda o que eles faziam. Mas a gente teve que recomeçar do zero. Recomeçar do zero por quê? Porque eles não conseguiram fazer uma transição de forma perfeita. Eles falharam na missão deles. Falharam, enfim, nós não sabemos como falhar na nossa ainda, vou falar da nossa depois. Enfim, mas eles falharam em algum momento na deles e isso prejudicou a nós. Aí nós temos 2 pontos para entender. O primeiro ponto é chamado ancoragem. Ancoragem. E o segundo ponto, que nós vamos falar depois, bom, enfim, não vamos por partes, vamos para o primeiro ponto. Vamos por partes. Ancoragem. O que é importante a gente entender? O que é ancoragem? Ancoragem é assim. Quando a gente está aqui no físico, nós estamos aqui nessa dimensão, existem leis universais, de novo, estamos falando Kybalion, né? Chegar no Kybalion tem várias leis universais, e o Kybalion, inclusive, justamente, né, para quem não, ele é um livro que fala das leis universais, relata, explica de forma hermética essas leis universais. Mas aqui no físico, quem está aqui precisa desenvolver. Então, se veja, lá,
A primeira raça teve que desenvolver o corpo físico. Nada é dado assim. Tem que ter desenvolvimento, tem que ter experiência, tem que ter o dia a dia, tem que ter sofrimento, sangue, suor, né, lágrimas, tem que ter. Não é dado. Tudo é desenvolvimento, tudo é evolução, tudo, absolutamente tudo. Inclusive conhecimento. Não dá pra gente ter um conhecimento que a gente não mereça. Por isso que a humanidade hoje tem o conhecimento que ela tem. Não tem mais. Também não tem menos. Quando a gente tem o merecimento para ter um conhecimento novo, a gente descobre, a gente evolui, a gente continua. Inclusive nós vamos falar dos últimos 200 anos aqui no planeta Terra, desde o início para cá. Olha o desenvolvimento tecnológico que nós tivemos assim, absurdo. Também não foi por acaso, mas vamos chegar lá. Então o conhecimento ele também é algo a ser conquistado, é algo a ser trabalhado, é algo tal. Enfim, conclusão é, tudo que a gente tem nessa dimensão, a gente precisa trabalhar para construir. O problema é que os Atlantes, eles construíram, eles ancoraram aqui no planeta Terra muitos conhecimentos. Conhecimentos fantásticos sobre astrologia, astronomia, matemática, tecnologias, geometria sagrada, sobre os chakras, sobre o chi, sobre o prana, sobre milhões de coisas. Milhões de coisas que eles tinham conhecimento avançado. Se eles desaparecem e sobra só nós, tudo aquilo se perde. Qual é a única forma daquilo não se perder? Porque não adianta, e não vai acontecer, de chegar agora, né, vamos dizer que se perdeu, e chegar um anjo e falar assim, ó, anota aí, anota tudo aí. Não vai acontecer isso. Tem que ser aqui, tem que acontecer aqui. Se perder, perdeu. Só que era um conhecimento que não podia ser perdido. Porque se ele fosse perdido, nós, como quinta raça, estaremos condenados na nossa missão. Vamos falar já disso. Estaremos condenados na nossa missão. Bom, o que aconteceu? Eles precisavam ancorar isso. Ancorar é manter no físico. Não podia sair do físico. Esses conhecimentos precisavam ficar aqui. Não podiam sair daqui. E aí, junta-se essa necessidade, porque vejam, se eles falharam na transição, isso criou para eles uma espécie de karma, por assim dizer. Um karma primeiro, para aqueles que foram responsáveis pela falha. Porque imaginem na transição planetária deles. Na transição planetária deles tinha o joio e o trigo. Né? Ou seja, entre os Atlantes, tinha aqueles Atlantes espíritos altamente evoluídos já. E tinham espíritos que ainda eram joio. E esse joio destruiu a Atlântida. Não foi o trigo, foi o joio. Assim como hoje, se de repente a gente destrói o mundo com uma guerra nuclear, alguma coisa, não é todo mundo que destruiu, é um joio que está aí, muito forte, que, enfim, né? Isso gera um karma. Então o que acontece? Estas pessoas, essas almas que destruíram a Atlântida, elas precisavam fazer duas coisas. Elas precisavam recuperar esse karma. Como é que elas vão recuperar esse karma? De duas maneiras. Primeira maneira, vivendo num planeta primitivo. Ou seja, então eles voltaram a perder aquela tecnologia toda para viver no planeta. Que planeta primitivo era esse? A Terra. Porque teve que começar de novo. Teve que começar de novo. Fala, você vai continuar. Mas eu tô indo porque eu já... Não. Você vai ver o Homem da Caverna. Exatamente. Você vai ver o Homem da Caverna. Você não vai não. Você fica. Mas por que eu fico? Porque você é um espírito superior. Superior aqui. Então veja, o joio dos Atlantes são espíritos de luz altamente evoluídos comparados a nós, Homens da Caverna, quinta raça. Você percebe? Assim, o joio de lá é extremamente evoluído comparado a nós, Homens das Cavernas. A gente era animal, saindo da animalidade. E ele já tinha uma evolução, ainda que fossem joio de lá, tinha uma evolução grande e espiritual. Então, essas pessoas todas falando, vocês vão ficar na Terra. E vocês vão ser responsáveis agora, já que vocês destruíram isso aqui, vocês vão ser responsáveis. Então, duas coisas. Primeiro, o karma próprio. Vocês vão ver o que vocês causaram. Então, vocês vão viver na primitividade, para dar valor para aquilo que vocês não deram valor naquela época. Então, a questão de karma próprio. Então, viver nessa dificuldade para desenvolver. E segundo, vocês vão ter uma missão. Então, eles tinham uma missão muito clara. Essa missão deles era a missão justamente de pegar aqueles conhecimentos e manter ancorado esse conhecimento na Terra. Então eles iam manter este conhecimento aqui. Para quê? Para que eles pudessem entregar para a quinta raça no momento oportuno. Porque se eles não fizessem isso, e se não conseguissem cumprir sua missão,
a quinta raça estaria condenada. Vamos lá, então, por que estaria condenada? Vamos entender por que estaria condenada. Ok, até aqui tá claro? Uhum. Beleza. É igual um filme de suspense, né? E aí? Vamos. E é mesmo a espiritualidade, é incrível, né? Ou seja, seja o seguinte, nesse momento de recomeço, então vamos falar dos Atlantes. Os Atlantes tinham essas duas missões. Então, alto karma, segundo, manter, aí nós vamos falar do Caibano depois, manter a chama acesa, manter a luz do conhecimento acesa, não deixar essa chama se apagar. Olha só que interessante, né? O Caibalion, ele começa na introdução, que é uma introdução que diz o seguinte, deixa eu só achar aqui para vocês, olha só, então, o Caibalion, ele é o quê? Ele é um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito. Nós vamos falar ainda do hermetismo e tudo mais, né? Que é do Hermes Trismegisto. O que era o Hermes Trismegisto? Assim como Suméria, já ouviram falar de Enki, de Eliu, né? Que eram os deuses, os Anunnakis, dos Sumérios. Né? Então, assim, o Egito tinha também o seu Anunnaki, por exemplo, que é o Hermes Trismegisto, os outros que eram grandes sábios, sábios absolutos, grandes sábios, que tinham o quê? Esse conhecimento. Aí a gente vai fazer o quê? Reporte a Atlântida. Eram grandes sábios, esse conhecimento todo estava lá. Por que eram grandes sábios? Eram deuses, semideuses. Eram espíritos altamente evoluídos para aquele povo primitivo. Mas que estavam com conhecimento e guardando aquele conhecimento. E aí, na introdução, que faz referência a um poema de Edward Carpenter, porque é a introdução agora, tá? A introdução que foi feita agora no início do século XX. Mas a introdução foi feita não por acaso, né? Então, referência a um poema do Edward Carpenter, diz assim, não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Nós vamos entender, né? Ou seja, olha a chama, essa luz, esse conhecimento. Não pode se apagar pelos séculos. E nós vamos entender como é que ela se manteve, né, ao longo desses séculos todos pelos ministros de luz e de amor, né? Bom, então nesse momento os Atlantes tinham essa missão e começaram a viver com a quinta raça. Nós, como quinta raça, estávamos ainda na caverna, né? Ou seja, e eles também começaram a viver com a gente no meio das cavernas. Então, dois tipos de espíritos diferentes. Né, duas linhas, um que estava aqui para ajudar, até porque imagina assim, se você já viveu aqui que nem nós, com tecnologia, com cadeirinha, com ar-condicionado, e você volta para o mundo primitivo, o que no teu inconsciente você está fazendo sempre? Você está sempre buscando voltar até aquilo. Então isso é o quê? Intuição para tecnologias, intuição para desenvolvimento, intuição para evolução. Então essa intuição toda que faz com que os homens de cavernas comecem a deixar de ser homens das cavernas. Então eles começam a cumprir a missão deles, ajudando a humanidade. A primeira coisa que aparece, inclusive, é a escrita. Eles ajudam na escrita. A primeira grande referência de escrita vem de Sumérios, né? Mas não é só a escrita. Aparece a escrita e aparecem mais coisas. A gente de caçar e colheita, de repente, é uma tecnologia. Né? Ou seja, aquela, mas de novo, mas né? A tecnologia de quê? De agricultura. A gente não sabia plantar tomate. Sabe plantar tomate. De repente falaram, peraí, e esse Enki, Enlil, Hermes Trismegisto, todo esse povo trouxe a agricultura. E de repente nós temos a agricultura, de uma hora para outra a história, nós começamos a ter a agricultura. E a agricultura é fundamental para o desenvolvimento da quinta raça, porque é ela que permite que a gente passe a ser sedentário, que a gente passe a poder então a estar num lugar só. E deste lugar, então, você quer uma sociedade. Você começa a criar um equilíbrio, você começa a poder ficar no local, você começa a cuidar da família, você começa a abrir comércio, você acaba, ou seja, as coisas começam a desenvolver. Enquanto você ainda tem que sair todo dia para caçar, colher em um lugar diferente, é aquilo. Você vai continuar na Homem das Cavernas, não tem como. Então, essas tecnologias começaram a vir. Só que, olha só que curioso, né? Aí vem outro ponto para a gente pensar. Olha só. Falaram que é para a história 5, 6 mil anos. Maravilha. Imagine vocês, os homens das cavernas, começarem a escrever. Né? Começarem a dizer, olha só, estou aprendendo a escrever. Que bacana, né? Eu comecei a escrever.
Aí a gente pega os conhecimentos milenares, Kybalion, né, isso aqui. O que são esses conhecimentos milenares? Chamam-se milenares porque estão aqui há milênios, não é por acaso, há milênios. Não se tem notícia de quando começaram. Mas como assim? Quem trouxe? Não se tem notícia. Só que milênios. Mas peraí, quantos milênios? Quantos milênios? Porque aí, peraí, vamos começar a fazer matemática. Quantos milênios esse bicho está aqui? Bom, vamos imaginar que a gente começou a escrita aí uns 4.000 anos atrás. Aí a gente pega, por exemplo, os Vedas, né? Os Vedas, o maior livro, um dos mais antigos livros do hinduísmo, é um livro que traz verdades universais, fala de vida, de morte, traz conhecimentos fantásticos, tem uma Mahabharata lá no meio, enfim, é um livro, é um best-seller, é uma coisa fenomenal em termos de conhecimentos, em termos de conhecimentos espirituais, conhecimentos do mundo, conhecimentos da vida, conhecimentos da morte, conhecimentos do planeta, conhecimentos de várias coisas, fala de tecnologias, fala de naves voadoras, isso é um livro Vedas. 12.000 anos. Né? Aí ok. Quanto que os cientistas falam, não, de quando que é os Vedas? Fala, bom, de acordo com a tabela deles, que não dá para mexer muito, fala, esse Vedas aí tem uns 3.500, 4.000 anos e tal. Então tá bom. Então significa, olha só que coisa fantástica, significa que nós, homens das cavernas, não aprendeu a escrever. O primeiro cara que sentou para escreveu logo os Vedas. Escreveu logo os Vedas. Ou seja, gente, é exatamente o que tem que ter acontecido. O cara escreveu os Vedas. E assim, aí depois, gente, hoje, é o que eu falo, tudo é conhecimento, né? Você imagina o quê? O primeiro livro, uma historinha, desenhozinho na caverna. O segundo, você fala eu, você. O terceiro, e assim vai, né? Quer dizer, e hoje a gente deveria estar escrevendo os Vedas. E não estamos, né? A gente pega qualquer livro, por isso que os nossos livros atuais, filosofia, olha a filosofia grega, 3.500, 4.000 anos atrás. A gente pega qualquer livro hoje nosso, moderno, escrito nesse século aqui, qual que se compara aos Vedas, às filosofias gregas, qual se compara? Então assim, a gente emburreceu. Mas esse é outro problema, né? Esse é outro problema. A questão aqui que nós estamos falando é, de onde vem esse conhecimento? Porque não veio dos homens das cavernas. Vocês concordam? Não dá. Não dá para você começar a sua literatura com um best-seller desse. Não tem condição. Não é isso para falar dos Vedas, mas a gente tem a Bíblia, que é também um livro, bem ou mal, um livro histórico, um livro, né, muito bem estruturado, que foi escrito também há quanto? Os caras dizem lá que tem 5.000 anos a Bíblia. De novo, outro homem da caverna, um sentou a escrever os Vedas, outro sentou a escrever a Bíblia, outro sentou, né? Cada um foi sentando para escrever uma coisa, né? E beleza. E aí, essa é a história que nos conta. Mas então vamos voltar aos Atlantes. Muito bem. Logicamente, todo esse conhecimento, vejam só, o conhecimento dos Vedas, o conhecimento do Kybalion, que são os milenares, são conhecimentos do quê? São conhecimentos os mais importantes para a nossa existência. Então, são justamente, pega, né, esses conhecimentos, como eu te falei, são conhecimentos de astronomia, matemática, geometria, né, inclusive sagrada, de matemática pura, de filosofias, de conhecimento de vida e morte, dos chakras. A gente fala de chakras aqui, quem que falou dos chakras? As primeiras pessoas que fizeram estudo sobre os chakras, os povos antigos, tem 4.000, 5.000 anos também. Então, descreveu-se os chakras, descreveu-se as energias, como funciona, né, o prana, chi, tudo. E as leis universais. A gente pega o Kybalion, que tem parte dessas leis universais, muitas partes, nem todas ainda, tem muitas. Essas leis universais que vieram desses conhecimentos todos, elas falam como o mundo funciona, como o universo funciona. Falam como a vida é, o que funciona. Falam da nossa mente, falam das consciências, falam de questões de física quântica, falam de lei da atração, fala de lei da afinidade, ação e reação, mentalismo, fala todos os princípios mais profundos do conhecimento humano. A essência do conhecimento humano. O que é mais importante para o homem, porque a gente acha que é importante aqui ficar, né, no trânsito aí, pagando conta, não. O que é realmente importante para o homem está ali, esses conhecimentos milenares.
Estão todos ali. E todos eles vieram naquela época. Agora, imaginem vocês, falando de uma coragem, imaginem vocês que hoje a gente não tivesse aquele conhecimento. Não tivesse tido isso lá atrás. Apaga todas as leis universais, xixa, prana, chakra, né, conhecimentos milenares, leis, apaga. Vocês têm ideia de onde a gente estaria hoje em termos de evolução, de desenvolvimento de humanidade, de moral, de ética, de conhecimento, de espiritualidade, de tudo isso? Nós estaríamos na época das cavernas, não teríamos saído de lá. Não teríamos saído de lá. Isso não é um desenvolvimento que você faz em pouco tempo, isso é um desenvolvimento milenar, é uma coisa que você vai montando, é um conhecimento que você vai adquirindo, é uma coisa muito maior. Muito maior. Então você precisa de tempo para conhecer, para descobrir, para desenvolver. E nós não tivemos esse tempo, não a quinta raça. Nós, como quinta raça, não tivemos. Só que imaginem nós sem esse conhecimento hoje. E por que esse conhecimento está aqui? Então os Atlantes começaram lá atrás a fazer grupos, escolas, e aí começam a sair escolas iniciáticas. Essas escolas iniciáticas... Acho que a gente é uma escola iniciática. Né? Eu tô entendendo. A gente tá no E, nem tá na escola, ainda tá no E. Tá no começando a aparecer o E. Entenderam a mensagem. Eles começaram lá atrás a formar esses grupos. Para quê? Para passar esse conhecimento. Que era a missão deles, passar o conhecimento. Para que nós vamos falar depois, para chegar aqui. Mas não podia morrer, não podia apagar essa chama. Primeiro eles passavam entre eles. E eles sabiam claramente distinguir quem era quem. Até porque os Atlantes tinham esse desenvolvimento, né, grande da intuição, terceiro olho e tudo mais. Eles sabiam desenvolver quem era quem. Não, ou seja, então, mas a diferença muito grande. Era a diferença entre o espírito primitivo, homem da caverna, e o espírito evoluído, que era o joio de Atlantis. Mas era isso. Então eles conseguiam se identificar em termos de espiritualidade. Ainda que não de forma consciente muitas vezes, que estavam aqui. Mas é aquela história, afinidade e tudo mais, é você, e acontece, a escola chamava aquelas pessoas. Por isso fala dos escolhidos. Ou seja, os iniciados eram sempre escolhidos. Não era quem quer, eu quero ir estudar. Não, é você, você, você. Por que escolhido? Escolhido pela frequência. Escolhido pela missão que cada um tem de karma próprio de desenvolver, de receber os conhecimentos, praticar os conhecimentos e passar para frente. Então, esse grupo começou a fazer esses conhecimentos, estudar esses conhecimentos todos e passar de geração em geração, de boca em boca. No Egito Antigo, nesse Egito que nós conhecemos mesmo, né, recente, esse Egito Antigo foi o centro de uma das maiores escolas iniciáticas do mundo antigo. A grande escola iniciática do mundo antigo estava lá. Viam pessoas do mundo inteiro. Que pessoas? Tanto espíritos preparados como não preparados. Alguns não preparados eram rejeitados, não tem condição. Porque numa escola iniciática você precisa, não é só estudar, é conhecer, realmente um desenvolvimento, você não está pronto, você não está maduro para aquilo. O Kybalion é isso, são conhecimentos que você tem que estar maduro para entender. Existem provas também a se passar, né? Você provas, exatamente, tinham provas, exatamente, cada um tinha provas, então assim, e tinham níveis. Então às vezes ele até passava no primeiro nível, ficava no primeiro nível, não ia para cima. Para chegar no último nível eram pouquíssimos. Porque era justamente dependendo da frequência, do que a pessoa adquiria e de como ela conseguia entender aquilo. Aí entra o hermetismo. O hermetismo são, Kybalion, pequenas frases, só que são coisas que têm significados gigantes. E esse significado só se abre conforme você está preparado para isso. Agora, eles começaram então a criar essas escolas iniciáticas. Começaram então a desenvolver essas escolas e essas escolas trouxeram conhecimento para aquele povo antigo. Ou seja, veio a escrita, veio a agricultura, veio as grandes obras, enfim, todo aquele grande conhecimento desse nossa raça, quinta raça antigo, é por quê? Porque eles conviviam com os Atlantes. Eles conviviam com esse povo. E não era só os Atlantes, né? Ou seja, a gente fala assim de Atlantes, havia naquela época, no início da nossa história, uma convivência entre homens e deuses. Deuses com D minúsculo, né? Então, desde os Atlantes para os Atlantes, como até extraterrestres. Extraterrestres são extraterrestres de novo.
Isso é tudo que existe, nós não somos terrestres, né? Ou seja, são espíritos de um certo nível evolutivo que não, ou seja, não nasceram, não encarnaram naquele local, especificamente naquele momento. Mas aí a gente começa a falar de Anunnakis, começa a falar de tudo isso. Mas o ponto é, a humanidade viveu nesse momento uma época de ouro. Um momento de ouro. Porque ela tinha aqui um povo altamente desenvolvido, espiritualmente, tecnologia, de conhecimentos, junto com os homens das cavernas que estavam desenvolvendo. Ou seja, você pega lá, começou a história, começaram a escrever livro, começaram a fazer carruagem, começaram a fazer espada, começaram a desenvolver. Por quê? Pela ajuda desse povo todo. Eles conviviam, estavam juntos. Isso aconteceu por muito tempo, foi uma época de ouro. Saudades. Saudades, exatamente. Saudades. Era uma época de ouro para a humanidade. Passou-se o tempo, inclusive nessa época de ouro, só uma observação, também vieram nesse momento, que é a época exatamente que entram os capelinos, né, que muitos de vocês conhecem. Então, no povo Capela, o que acontece? Numa outra transição planetária em Capela, acontece a mesma coisa que os Atlantes aqui. Vem os capelinos, o joio de Capela, vem para cá, só que o joio de Capela vem para cá com uma missão pessoal, de karma pessoal, de desenvolver o planeta Terra e a humanidade, ajudar a humanidade a sair da época das cavernas, mas eles não tinham obrigação de manter aquela chama acesa, eles não tinham essa obrigação, mas também tinham muito conhecimento. Então, eles tinham uma facilidade com os Atlantes de pegar o conhecimento e de ancorar, então no final eles ajudavam também. Então a gente tinha realmente dois povos, dois tipos de espíritos muito distintos aqui no planeta. E era ótimo para todo mundo, né? Quer dizer, não para eles nem tanto que tinham que viver aqui, ainda é uma coisa bem, né? Mas para nós humanos, terráqueos, era muito bom, porque a gente desenvolveu muito com isso tudo. Isso foi desenvolvendo até o momento em que a transição passou, uma nova transição, passou a primeira, a segunda subraças, da quinta raça, a sétima subraça, e eles se desenvolveram, pagaram seu karma, começaram a pagar seu karma, começaram a organizar. E aí o que aconteceu? Começou a haver uma debandada muito grande desses espíritos de volta para os seus familiares, né? Ou seja, para a capela, uns de volta para a capela, os Atlantes de volta ali para onde cada um veio, né? Então eles que é o povo deles que já estava em outros orbes, né, de mais desenvolvidos, então eles começaram a ter uma demandada grande. E ficou quem aqui? O joio do joio, né? Aqueles que não, o joio do joio, né, dos Atlantes, e nós, e a gente. O joio do joio era muito importante, os espíritos ainda muito evoluídos relacionados, e eles tinham a obrigação do quê? De trazer essa chama ao longo dos séculos. Eles continuaram com as escolas iniciáticas, continuaram com sua missão, só que agora num grupo muito mais reduzido. E o que a gente sentiu a partir desse momento? Esse emburrecimento que a gente fala. É aí que bate com a Idade Média também. Exatamente, aí que vai começar a chegar na Idade Média, porque é bem antes ainda, porque você imagina o seguinte, você tem a Grécia, você trabalha ainda na Grécia com muita sabedoria, no Egito antigo, muita sabedoria, de repente aquilo parece que some. E some mesmo. Some. Fica só os homens da caverna que aprenderam até agora, eu aprendi essa espadinha aqui, agora, eu faço com isso aqui. Então, a humanidade começa a entrar no momento de trevas. Um momento onde a humanidade começa não tem mais aquela luz em todo lugar, e os Atlantes, enfim, né, que estão ali passando a luz, eles começam a escola, uma coisa meio fechada. Então a gente está sozinho, vamos dizer, a quinta raça está sozinha no planeta pela primeira vez. Está sozinha. E aí, a gente não sabe o que fazer. Começa o quê? Guerra. Aí começa, quer dizer, sempre foi guerra, mas assim, aí é a nossa história. O que é a história do ser humano na quinta raça? É guerra. Alguém pega algum capítulo da história que não teve guerra? É guerra. É um conquistando o outro. Então a gente pega lá a Grécia como guerra, não sei o que, mas aí depois começou a generalizar. A gente pega todo o Império Romano, né, vamos para Roma. Roma, o que aconteceu? Roma já pega alguns resquícios de Grécia antiga, para os seus deuses, para a sua cultura, para a sua arquitetura. Então pegam aquele conhecimento e usa um pouco daquele conhecimento, mas não desenvolve mais nada. Então, ou seja, já começa, não tem mais novos desenvolvimentos, né, em termos, né, maiores. E aí o que acontece? Guerra. Começa a conquistar o mundo, guerra pra lá, guerra pra cá, guerra, é o nosso ego. Então a gente começa a guerrear, e a gente entra nesse karma pessoal de que a gente mata, morre, não sabe por que mata, não sabe por que morre, e vai, e estamos nesse negócio. Sai de Romanos, guerra pura. A gente acaba chegando numa treva maior na Idade Média. Entra na Idade Média absolutamente em trevas. Né? Trevas intelectuais, filosóficas, espirituais, tudo. A gente não tinha mais, mais nada. Ego puro, guerra, descaso com a humanidade, descaso com o outro, mata o outro por qualquer coisa. E foi aqui na Idade Média. Pobreza, sujeira, enfim.
A Idade Média, a gente passa a Idade Média, então a gente é o pior momento, a gente passa a quinta raça, passa ali pelas trevas, continua guerreando, até que chega no momento em que a gente está lá pela quarta subraça, uma coisa assim, começam, né, os espiritualistas começam a falar, gente, nós temos uma transição aqui na frente. Gaia tem uma transição aqui na frente, ano 2000 e pouco, aí tem uma transição para terminar uma transição. E esse povo aqui está na Idade Média. Esse povo aqui está na Idade Média. O que a gente faz? Os Atlantes estão nas escolas iniciáticas. Quando há aquela debandada geral e a humanidade recai na sua moral, ética, espiritualidade, o que acontece? Eles começam a perseguir os Atlantes, começam a perseguir as escolas iniciáticas. Eles começam a criar aquela coisa do ego, né? Começa a exigir conhecimento, começa a achar que é feitiçaria, começa a achar que o cara tem poder e que não quer, começa a matar os Atlantes, começa a matar o pessoal da escola iniciática. Aí começam o quê? As escolas iniciáticas secretas, aí que elas viram secretas. Aí elas viram secretas nesse momento para se proteger. Falando, não, e aí viram secretas. E elas vão passar século por século como sociedades secretas, vão entrar na Idade Média, vão passar a Idade Média, e vejam só, entram no século XIX como sociedades secretas, só que no século XIX começa a acontecer uma coisa interessante, trazida pela espiritualidade, quando a humanidade, a quinta raça, já tinha um amadurecimento melhor. Como é que tá o tempo, pessoal? Para eu não... Que é um assunto que a gente tem que organizar, né? Que horas são? Tá um tempo ainda, né? Então, tem que organizar, que senão... Vambora. Então, enfim, pode falar. Boa, obrigado, olha só, você vê, é homem das cavernas, você consegue ver um relógio na frente dele, é homem das cavernas, né? Aí chega na Idade Média, e passou a Idade Média, começa uma coisa, nós temos um merecimento já, depois de muitas guerras, muito desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo, mas chega um momento que precisa ter a transição, as escolas secretas estão secretas, iniciáticas estão secretas, para quê? Só para manter a chama acesa, eu só tem que manter a chama acesa. Por que tem que manter a chama acesa? Para chegar aqui. Ou seja, eu falo, imagine de novo, imagine a gente passando pela Idade Média por tudo isso e chegando aqui sem nenhum desses conhecimentos. Vocês têm noção do que é isso? É assim, é a Idade Média, é a Idade das Pedras, né? Mas enfim, aí começa o Iluminismo. Entra o Iluminismo. O Iluminismo começou no século XVIII. O que era a ideia do Iluminismo depois da Idade Média? Olha como é curioso, né? Porque o Iluminismo gente, nós estamos nas trevas. Então, onde que chama Iluminismo? Olha, o nome é Iluminismo mesmo, né? Estamos nas trevas. Nós precisamos dar um rumo. Mas dar um rumo como? Eu não sei fazer nada. Enfim, eu não tenho ideia. Eu sou um homem das cavernas com uma espadinha no... Então, vamos olhar para trás. A gente vai olhar para trás 2, 3 mil anos para trás. Olha que louco. 1700, a gente resolve olhar para 3 mil anos atrás e falar, vamos pegar aquilo que a gente deixou lá atrás? Aí a gente começa a ter o que é o Iluminismo? É trazer de volta o Renascimento. O Renascimento é o que? É renascer. É pegar de volta toda aquela cultura grega, todo aquele conhecimento grego, romano, tudo aquilo que estava lá atrás, filosofia grega, porque grego era o que a gente tinha de anotação ainda, né? de registro. Então a gente começa a trazer arquitetura, filosofia, matemática, geometria sagrada, começa a trazer tudo lá dos gregos. E os gregos receberam de quem? Você imagina se a gente não tivesse os gregos para buscar. Por isso que eu digo, olha a importância dessa sabedoria toda que estava lá atrás. Que não fomos nós que construímos. E aí a gente começa então a fazer o renascimento. E a gente começa então a pegar aqueles conhecimentos e voltar a colocar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nesse momento, no Iluminismo, as escolas iniciáticas começam a abrir para mais gente. Começa a chamar mais iniciados, porque desde o começo, vejam só, eles chamavam aquelas almas mais evoluídas e lá no começo ainda começaram a chamar terráqueos para a quinta raça, né? Por quê? Porque aqueles mais evoluídos da quinta raça, porque eles também precisavam passar para a quinta raça e desenvolver a quinta raça. Então, alguns iniciados já eram da quinta raça e foram trabalhando. Então, muitos já mais evoluídos da quinta raça foram trabalhando. Chegou no Iluminismo, eles falaram, precisamos agora começar a espalhar de novo esse conhecimento, que era o momento. Começaram a voltar a espalhar. Começaram a chamar mais gente, abriram mais escolas iniciáticas, novas vertentes, começou a ter escola iniciática no mundo inteiro, secretas. Então, não era mais aquela coisa toda pequenininha, secreta, começou a espalhar pelo mundo. Para pessoas que
Não, ou seja, eu vou, enfim. Mas e nem todos estavam preparados como, né, como os caras lá atrás, mas o conhecimento estava lá. E era o momento de começar a passar o conhecimento. Então o iluminismo foi uma coisa muito mais profunda do que parece. Ele começou a trazer conhecimento desde as pessoas que iam buscar diretamente o que estava em registros, nos livros de história e tudo mais e tal, de conhecimentos de tudo, até as escolas iniciáticas por trás, abrangendo mais gente e trazendo mais conhecimento para fora. A própria Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, vinha lá de trás. Só que é claro, a hora que cai nos homens da caverna, né, vira guilhotina, né? Aí guilhotina 10 mil caras para dizer que tem que ter liberdade. Mas enfim, mas são coisas da quinta raça, né? Mas o iluminismo é isso. Aí, quando a gente recebe essa luz de volta de uma forma mais intensa, o que acontece com a humanidade? O que aconteceu nos últimos 200 anos? Você vê o iluminismo, de repente ela faz todos, ela passou 5 mil anos brigando, guerreando, sem nada de desenvolvimento. Chega nos últimos 200 anos, faz assim, né? Tecnologia, todo desenvolvimento, sim. É uma curva que a gente nunca viu. É uma curva que aumenta cada vez mais. Mas veja, nada disso é por acaso. A gente precisava de tudo isso para poder passar pela transição. Para poder estarmos aqui agora, neste momento de transição, com esses conhecimentos. A partir do século XXI, as escolas iniciáticas, praticamente todas, se abriram e deixaram de ser secretas novamente. Elas são secretas no século XX, não secretas. A igreja ela matava maçom, matava todo mundo. Né? Aqui é tudo demônio, tudo capeta. E assim, tinha que ser secreto ainda. Ainda tinha que ser secreto. Começou a poder deixar de ser secreto, começou a poder no século XXI, Agora começou a poder deixar secreta. E hoje começou a deixar de ser secreta. Hoje fala-se que são sociedades discretas. E o conhecimento destas sociedades está no Kybalion, por exemplo. Começou a ser público. Está em livros, está na internet, está em palestras, está em cursos, está em vários locais. Começa a ser divulgado publicamente. Por quê? Veja só, essa é a luz que não podia se apagar. Que precisava chegar aqui agora, no nosso momento de transição planetária, para que a gente aqui pudesse ter o preparo mínimo para conseguir passar pelo nosso apocalipse. Para conseguir entregar para a sexta raça o que a sexta raça precisa receber. Porque senão nós vamos fazer o mesmo erro da quarta raça. E a quarta raça, então vocês entenderam lá atrás, ela já sabia que a gente estaria condenado na nossa missão. Já estaria condenado se essa luz não viesse para cá. Não teria como. Porque é tudo uma estrutura, um desenvolvimento. Ou seja, se você pega esse desenvolvimento e quebra no meio, e a gente realmente viesse das cavernas para mais nada, a gente não teria a menor condição de termos, né, o preparo que nós temos hoje. Ou seja, tudo que a gente fala aqui, né, nesse centro, tudo que a gente faz, é nesse conhecimento, é dessa luz. E aí começou a se tornar, então, público isso. E a gente começou, então, a receber essas informações publicamente. Busca quem quer. Né? Bateis e a porta se abrirá. Né? Buscais e acharás. Ou seja, para quem quer. Então, é aquela questão de preparo. E aqui, hoje, nós estamos no momento de separação do nosso joio do nosso trigo. Né? Nós estamos separando o nosso joio do nosso trigo. Nós estamos em perfeita guerra espiritual hoje. Alguém tem dúvida disso? Olha o que está acontecendo aí na mídia, e com questão política, com questão de vírus, com questão de tudo. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Não é uma questão de nada, é uma questão de cada um tomar só. Não existe o certo ou errado. Ah, eu já sei, política é isso aqui, o certo é isso, o errado é aquilo. Não. Não existe certo ou errado. Existem decisões a serem tomadas pessoalmente, que tanto faz qual seja, com quanto seja de amor, com quanto seja de luz. Porque muitas pessoas estão tomando decisões ao contrário, de egoísmo, de fechamento, de medo, de fechamento. Então é um momento em que nós estamos correndo para fazer essa transição. A humanidade está num ritmo acelerado para conseguir fazer essa transição. Quando a gente fala de internet, a internet foi a maior ferramenta da espiritualidade para nos ajudar nessa transição. Que é a internet que faz a gente se entender, primeiro, se comunicar com o mundo. Para a gente poder se entender como uma família humana. Para a gente entender que nós somos um. Para a gente poder espalhar os conhecimentos, espalhar as informações,
para que a gente possa se nivelar, para que a gente possa se preparar para essa transição. Enfim, então a internet ela foi fundamental nesse processo todo, né, de globalização, e a globalização é fundamental para que a gente possa se entender como uma família humana, como quinta raça. Que a gente possa se unir, entendermos que somos todos um. Né? Mas isso só acontece através dessas tecnologias todas, através de tudo isso. E nós estamos então prestes a entrar no momento, que é um momento, já estamos, né, quer dizer, nesse processo todo, mas que é um momento do nosso apocalipse. Qual que é o nosso apocalipse? Então, o nosso apocalipse está sendo definido a cada dia. Nós, como humanidade, tivemos muito próximos, mas muito próximos de ter terminado tudo na década de 80. Década de 80 foi uma década assim, a gente sobreviveu, não sabemos como, né? 70, 80, não sabemos como estamos aqui. Eram momentos realmente que não houve guerras nucleares por intervenção divina mesmo, pura. A gente ainda tem um risco nuclear, por exemplo, temos mais bomba atômica do que nunca, na mão de mais loucos do que nunca, né? Mas, por outro lado, olha que interessante, né? A gente fala, quem é nosso inimigo? Porque você fala assim, eu vou jogar bomba atômica aonde? Olha que interessante isso, né? Porque tudo espalhado. Porque até então você falava, não, joga ali na Alemanha, joga no seu... Peraí, Estados Unidos vai jogar na China? Só tem americano lá, e indústria americana, e todo o interesse americano vai jogar lá. A China vai jogar aqui, mas quem vai jogar? Onde que está? O povo está espalhado. É chinês pelo mundo, é brasileiro pelo mundo, é americano pelo mundo. Isso é globalização. Então a gente não está percebendo, mas existem forças de luz que estão atuando muito fortemente para nos unir, para que a gente perceba que não tem fronteiras, que as fronteiras ainda é uma coisa que a gente criou na nossa cabeça tão forte, né, por causa das últimas gerações, que a gente ainda acha que tem, e pede visto, né, e tudo mais, tal. Mas não existem mais fronteiras. As fronteiras já caíram. E cada dia mais a gente vai percebendo e se conscientizando de que, não tem fronteira, não tem diferença. Apesar de que, por outro lado, a gente, né, quem quer olhar pelo lado negativo, vai ver ali um coreano louco, não sei o quê, um russo maluco, um chinês sem noção, um americano, e vai falar, esse pessoal vai dar problema, né? Vai dar problema. Pode ser que dê, pode, mas pode ser que não. E hoje a humanidade chegou num ponto, como nunca na história da humanidade, de paz. Não que não estamos com guerra, mas não dá para comparar. A última guerra mundial foi em 1945. Depois continuamos com guerra. Né? E praticando a guerra, mas as guerras são muito incitadas, são guerras políticas. Essas guerras do Oriente Médio é tudo política, tudo interesse político, é uma desgraça. Mas enfim, né? Mas o fato é, o volume, né? Ou seja, a intensidade se reduziu, a gente tem uma globalização, a gente começa a se ver como ser humano. Então a gente está num momento que a humanidade nunca esteve. A quinta raça nunca esteve nesse momento. E a gente está vivendo esse momento. Agora, o nosso apocalipse, ele vai acontecer. Em que sentido? Nós estamos definindo. Ele poderia ter sido uma guerra nuclear que acabasse com o planeta, né, sobrasse as baratas e 2 homens das cavernas para manter a luz lá para o outro lado. Exatamente. Né? Podia. Nós estamos agora com vírus, pode ser que esse vírus eu acho que não acaba com o mundo, mas pode surgir outro depois, e a gente nem sabe se ele foi fabricado, se não foi fabricado, enfim, não tem discussão, mas o fato é tanto faz. A espiritualidade vai se utilizar das ferramentas disponíveis para colocar a gente de frente a nós mesmos, as nossas decisões, ao nosso preparo. Vocês estão preparados para uma sexta raça, para um novo planeta? Vocês estão preparados? Porque é dando a faca na nossa mão que a gente decide se estamos ou não estamos preparados. E aí começa essa divisão, né, do joio e do trigo, que está acontecendo todos os dias. Todos os dias. Então nós estamos naquele momento em que as almas que estão vindo para cá, nós estamos recebendo aqui no planeta almas de todos os lugares já. De muitos lugares. Não é à toa que a população do planeta explodiu também nas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas. Explodiu e continua crescendo vertiginosamente. Por quê? Porque várias almas, vários espíritos que se interessam por passar por uma transição planetária, estão nessa frequência, precisam disso, porque a transição planetária é um momento único. É fácil perceber isso. Olha a nossa vida.
Gente, compara com a vida de alguém há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, você saía de casa, você interagia durante o dia com 5 pessoas, sei lá, se você fosse muito ativo, né? Com o padeiro, com o cara que você trabalha, com o outro, e escrever uma carta para alguém. Hoje a gente fala com quantas pessoas num dia? É 400 e-mails, 700 WhatsApp, é gente, é pessoas, é uma loucura. E você tem obrigações de todas as formas. E hoje a internet está fazendo o que com a gente? Uma grande sacanagem, né? Que é fazendo a gente estar de cara com todas as informações. A luz está se espalhando. Só que quando se espalha a luz, você tem que saber separar o que é bom do que é ruim. Porque não vem com manual de instruções. Isso que eu recebo na internet é bom ou é ruim? O universo está perguntando para você, e aí, é bom ou é ruim? Você viveu aqui, né, a humanidade, séculos, milênios, e aí? Você já sabe definir se isso aqui é bom, se isso é ruim? Você já sabe definir onde usar isso? Então cada um de nós tem que saber filtrar. Saber filtrar o que interessa para a sua vida e o que não interessa para a sua vida. Que conhecimentos interessam, que filosofias fazem sentido, o que parece ser verdade, o que não parece ser verdade. Está cada um por si, Deus por todos, né? Ou seja, ao mesmo tempo todo mundo junto nessa mistura, né? Juntos e separados. Mas cada um de nós tendo que lutar com tudo isso, numa vida corrida. Cada dia nosso equivale a 1 ano de tempos atrás. Então a gente está vivendo várias vidas numa vida só. Então, olha a chance que uma alma tem, o espírito tem de desenvolvimento nessa fase transcendental. É uma coisa incrível, é um momento mágico. É uma bênção nós estarmos aqui. Uma oportunidade incrível. Que nem todos aproveitam. Né? Muitos reclamam, mas faz parte dessa lição, desse aprendizado. E nós estamos, então, nesse momento, justamente nos preparando para essa transição. Esse apocalipse pode ser um vírus maior que pode dizimar metade da população, pode dizimar todo mundo, pode ser muito simples, muito suave, como por exemplo, pode ser esse próprio vírus do jeito que foi e não ser mais do que isso. Depende de quê? De nós. Depende de nós. Mas o ponto é, nós temos uma missão como quinta raça. Nós temos que entregar para a 6ª raça um planeta apropriado para uma 5ª dimensão. Um planeta pronto em termos de conhecimento, em termos de abertura, de mediunidade, de abertura de terceiro olho, de consciência sobre a vida. O que a física quântica está fazendo? Por exemplo, a física quântica é uma das ferramentas também desse momento. Porque os cientistas céticos, materialistas, estão lá, não, nada disso. Eles estão tendo o rabo embaixo da perna e entender que eles não sabem nada. E dizer, não sei nada, não sei nem por onde começar. Porque tudo que eles aprenderam, a hora que chega a física quântica lá, não bate. É diferente, é totalmente ilógico frente àquilo que eles conheceram. E o Caibalion vai falar de tudo isso. Então esses princípios das leis universais vão falar de física quântica, vão falar da consciência, vão falar das infinitas possibilidades da materialização, da cocriação, da lei da atração. Todos esses ensinamentos vão estar lá no Caibalion. Então olha que coisa interessante. Né? E a gente precisa então agora definir como humanidade o que a gente quer fazer em termos de transição, o que a gente quer fazer em termos de apocalipse, o que vai ser o nosso apocalipse ou não. E por isso que é importante que muitas pessoas despertem, que a maior quantidade de pessoas no planeta despertem. O que é despertar? Despertar não é aprender um tipo de religião, outro tipo de religião, não. Despertar é perceber, é apenas perceber que nós somos mais do que essa carne e osso pagando conta no final do mês. É perceber a espiritualidade em nós. É perceber essa conexão maior. Que os Atlantes tinham essa obrigação de nos fazer perceber, e é através dessas leis universais que nós estamos percebendo. Através desse conhecimento todo que nós vamos perceber. É a ciência olhando para o céu e assim, a ciência já sabe que existe vida fora da Terra, falando fisicamente, tá? Vamos falar de materialismo, né? Fisicamente falando, a ciência já sabe que existe vida fora da Terra. Ou seja, não vou falar nem de teorias da conspiração, vou tirar tudo isso, entender que nada disso existe, só pegar aqui o eixo principal da ciência. A ciência já sabe, faz tempo. Hoje, pega a NASA, qual que é o objetivo da NASA? É encontrar vidas fora da Terra. Quer encontrar como? É que a prova, ou seja, então estão indo atrás. Mas já sabe, você vê, isso tudo, mas é a ciência se confrontando consigo mesma. Ela que até então falou, não existe nada, ela está se confrontando consigo mesma, tendo que voltar atrás.
Então a humanidade, nós quinta raça, vamos ter que olhar para nós mesmos e falar, cara, não tem o que fazer, tudo isso existe, tudo isso é. E não tem conversa, ou seja, tá prova, tá aqui, não tem ninguém mais para falar o contrário. E aí nós temos que nos encarar. E aí é só com a gente se encarando que a gente vai conseguir entregar para a sexta raça uma coisa, o que eles precisam. O que a sexta raça começa? A sexta raça começa com todo mundo unido, não que não exista o mal, né, mas todo mundo, vamos dizer, como humanidade, todo mundo com alguma conexão espiritual, com uma certa mediunidade, todo mundo consciente de que estamos aqui apenas encarnados. Assim começa a sexta raça. A sexta raça começa com o pé na espiritualidade. E ela vai então desenvolver dentro da espiritualidade. Ela começa a ligar, então ela começa a voltar. Lembra aquele círculo? Né? Passando terceira raça, quarta, e agora a gente começa o quê? Quinta raça, sexta raça começa a voltar para cima, para a espiritualidade. O círculo. E a sétima raça termina esse círculo. É voltando para a espiritualidade. Só que aquele fluxo que desceu lá de cima, inicialmente, que girou aqui, era um fluxo de consciência, de energias que estavam em planos superiores. Só que tem muita coisa em plano superior que tem uma evolução diferenciada. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, tá? Mas o universo é muito maior do que isso. Vamos imaginar plantas, animais, que estão lá em dimensões superiores, vendo lá com energias e frequências superiores, fluidas, né? Ou seja, fora de uma dimensão material. Tudo isso precisa evoluir. Então isso desce, gira, passa pela matéria, gira e volta. Só que quando volta para cima, volta como era? Não. Volta a nós, anjos de luz, né? Homens das cavernas de luz, né? A gente volta para lá numa outra condição. Volta melhorado. Volta melhorado. Então esse é um ciclo, é um grande ciclo que traz uma energia lá de cima, né? Ela trabalha essa energia e volta lá para cima. E então, essa sexta raça recomeça aqui a trabalhar a conexão entre a materialidade e a espiritualidade, mas começando a fazer a humanidade a se desmaterializar, a ficar mais fluida. Então a gente começa a entrar numa questão onde a morte começa a não existir mais. Morte física mesmo. Por quê? Porque a gente já não controla as doenças, controla tudo. E aí a decisão de morrer, não morrer, de missão é individual. Muda tudo. A gente começa a viver mais a espiritualidade do que a materialidade, começa a inverter. É viver mais a espiritualidade do que a materialidade. E a sétima, né, sub-raça humana que fecharia esse ciclo todo, já é extremamente espiritualizada, enfim, já está trabalhando realmente as questões da ética, da moral, enfim, ganhando luz. Né, já é totalmente espiritualizada, está lá só para ganhar luz. A sexta ainda vai se espiritualizar. A quinta, nós precisamos entrar na espiritualidade. A sexta vai se espiritualizar. A sétima só tem que aumentar o seu nível de luz. É o que ela vai ter que fazer. Mas nós, como quinta raça, temos que entregar para a sexta raça algo coerente. E aí, enfim, foi contar essa historinha toda para a gente situar, justamente, a gente entender, porque aí começaria a falar de Carvalho. Começaria a falar de Carvalho, que é justamente o quê? A gente entender o que é o Carvalho, né? Porque não adianta a gente falar de Carvalho. A falar de Carvalho, então, não, vai ter que entender qual que é, onde está o contexto do Carvalho. Né? Ou seja, por que ele existe, o que são essas leis, o que tá... E realmente a gente vai ver dentro do Carvalho que são leis fantásticas, são leis que explicam tudo no universo. Porque o universo é regido por leis. Ele é lei. Não existe nada ao acaso. Não existe o caos. Em um lugar nenhum, tudo é organizado. Então, quando a gente começa a perceber, e o Carvalho nos ensina isso, que existem leis universais, e esse é o ponto, aí assim que a gente tem que estudar o Carvalho, começar a entender que tem leis universais e que essas leis são leis. Ah, mas não quero cumprir. Eu não perguntei tua opinião. Você vai cumprir, né? Você vai cumprir. É lei. Quando a gente começa a perceber que existem essas leis e começa a entender o que elas são, a gente começa a perceber o seguinte, pô, mas que interessante. Então quer dizer que se eu aplicar essa lei na minha vida, funciona? Claro que funciona, a lei universal. Ah, então se eu fizer dessa maneira aqui, o resultado deve ser aquele. Se eu não fizer isso, o resultado deve ser aquele. Sim, porque são leis universais. E a gente começa a entender então que tudo isso é muito mais importante do que parece. E que quando a gente se utiliza de leis a nosso favor, porque uma coisa é você viver num local, tem leis, mas você não conhece as leis. Então, você anda para qualquer lado. Às vezes você acerta, tô fazendo bem na lei, aí você erra, aí dá uma tapa, aí você acerta, aí erra. E porque você não tem noção do que você está fazendo. Quando você tem noção do que você está fazendo, para falar, não, peraí, você entendeu a lei? Então, para que você andar para cá, você está errado? Andar de acordo com a lei.
Porque quando você está de acordo com a lei, você corre. Flui. Você flui, você está de acordo com o rio, você está de acordo com as águas. E o teu desenvolvimento é fantástico. Você não precisa mais ficar contra as águas. Em vários aspectos. Então, isso é muito interessante. E aí a gente começa a desenvolver o pessoal também, o pessoal, o coletivo e tudo mais, através das leis universais do Kybalion. Que são essas leis que precisam, então, ser mantidas e que agora estão mantidas. Estão por eles. Os Atlantes conseguiram, eles trouxeram até aqui. Agora a pergunta é, o que é a quinta raça? O que vocês vão fazer com esse conhecimento? Vocês vão aproveitar? Vocês vão utilizar? Vocês vão entender? Porque é o que eu falo, o Kybalion é assim, cada lei é como uma casca de cebola. Uma cebola. Você olha aquela lei, você lê e fala... Então, por exemplo, lei do mentalismo. Né? O universo é mente, o todo é mente. Né? O universo é mental. Bacana, né? Acabou a aula. Né? Ok. E o que você... Aí você olha para isso, aqui de fora, aí você fala, entendi tudo. Universo mental. Beleza, entendi tudo. Mas aí, de repente, você começa a tirar essa casca de cima da cebola e você percebe que tem um conhecimento mais profundo dentro disso. E esse conhecimento mais profundo disso, você fala, nossa, eu não tinha percebido isso. Isso quer dizer isso também. Olha que legal, bacana. Aí você acha que você entendeu tudo. Aí você descobre que tem outra casca de cebola, né? Que você tirou e tem outra embaixo. Você fala, gente, isso aqui é mais profundo do que eu pensei. E aí depois você assimila aquilo, você percebe que tem outra, e outra, e outra, e outra. Isso é a profundidade infinita dos fractais das leis universais. Elas vão ao infinito. Esse conhecimento vai ao infinito, ele não se extingue. Por mais que a gente pare aqui, vamos estudar agora a primeira lei, segunda lei, por mais que a gente estuda até o patamar que a gente está preparado. Mas é até ali. Mas não parou ali. Ela continua. E quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai conseguir enxergar o que tem ali dentro daquela lei. Dentro daquela mesma lei. Né? Então, essa é a questão do estudo do Kybalion, dessas leis universais. É a gente realmente perceber a profundidade de tudo isso e a divindade que tem por trás de todas essas letras, todos esses conhecimentos. E a importância que isso tem para a nossa transição, para a nossa vida e tudo mais. Aí falando de hermetismo, né? Ou seja, o que é o hermetismo? Hermetismo primeiro fala, né? Leis herméticas, falando são as leis herméticas, hermetismo e tal. Falar sobre hermetismo e simbologia só para a gente finalizar, aí a gente quiser conversar alguma coisa, enfim, né? Só para o hermetismo. O hermetismo, ele vem de Hermes Trismegistus, a palavra hermetismo, que vem daquela coisa, Hermes Trismegistus, que era o quê? Esse grande sábio Deus, de D minúsculo, do Egito Antigo. Era um grande sábio, de onde vieram grandes conhecimentos, várias leis, o Kybalion todo, né, dizem que veio de Hermes Trismegistus. Então, quer dizer, isso é hermetismo. Mas o hermetismo, em geral, ele está relacionado também a coisas fechadas. Assim, o conceito é uma coisa fechada, uma coisa tal. Por que fechada? Porque é exatamente isso. Primeiro, que era muito secreto, muito restrito. E segundo, por causa disso. Porque mesmo que você tenha acesso, e essa é a grande sabedoria da espiritualidade, mesmo que você tenha acesso ao conhecimento fundamental, você não entende nada. Então, quem não está iniciado, não entende aquilo. Fundamental. Agora, os iniciados começam a estudar, se começam a desenvolver, se começa a ter uma frequência maior, vamos dizer, os espíritos mais evoluídos, conforme vão se evoluindo, começam a enxergar o quê? A segunda casca da cebola, a terceira, a quarta e a quinta e assim por diante. Então, esse hermetismo são pequenas coisas. Alquimia. Alquimia, por exemplo, é totalmente hermética. Vocês pegam livro de alquimia e tudo mais, o que acontece? É um monte de símbolozinho, figurinha e tal. Você olha aquilo e fala... Né? Agora, quando você começa a estudar aquele símbolo, entender, aí você começa a olhar e falar, cara, que interessante. É outra visão. Isso é só a segunda casca da cebola. Né? Ou seja, então o hermetismo vai chegar no momento de transformar o chumbo em ouro e vai transformar. Mas enquanto a gente achar que é o chumbo em ouro, a gente vai ficar perdido. Né? Porque o chumbo em ouro tem significados muito mais profundos do que o chumbo em ouro. Né? Então a gente fica perdido. Então a gente precisa aprender que o hermetismo é isso, são pequenas colocações, só que o entendimento vai vir de acordo com a capacidade de cada um, a capacidade espiritual. Então a chave espiritual, não é uma chave qualquer, é uma chave espiritual, que você vai abrindo de acordo com a tua posição espiritual. Então é fantástico isso, né? E aí entra também a questão da simbologia, eu falei da alquimia, do hermetismo, né? Então às vezes o hermetismo é uma frase, alguma coisa, às vezes é um símbolo,
que é um símbolo? Um símbolo é qualquer coisa que seja um símbolo, ela é um portal. Todo símbolo é um portal. Pode ser qualquer símbolo. Pode ser um símbolo nazista, pode ser uma figura aqui na torre, pode ser uma letra do alfabeto, pode ser qualquer símbolo. Quando você olha o símbolo, é a mesma coisa. Se você não entende o símbolo, aquilo não te diz muita coisa. É um desenho, não te diz muita coisa. Quando você começa a entender o símbolo e você consegue ir além do símbolo, você percebe que ele é um portal. Ele é um portal para o conhecimento. Então, através dos símbolos, você passa o conhecimento. O hermetismo fez muito disso. A alquimia faz muito disso. Através de símbolos, pequenas palavras, passam conhecimentos enormes. Então, você não precisa de enciclopédias para passar o conhecimento. Você precisa de símbolos. Você precisa de... A gente vê símbolos hoje da antiguidade, que estão lá nas estátuas e tudo mais, né? Tem o símbolo da bolsinha, já viram a bolsinha lá dos deuses antigos ali? A bolsinha, tem ali o fruto da vida, que são símbolos, a gente olha, mas não é. Tem conhecimentos muito mais profundos que a gente não consegue entrar ainda. Mas então esses conhecimentos existem, eles estão aqui com a gente, só que eles não estão públicos ainda. Né? Mas isso tudo são simbologias. Então todo símbolo é um portal. Quando você consegue entrar no símbolo, você passa para uma outra dimensão, para um outro nível de conhecimento através daquele símbolo, através daquela imagem. Né? E, bom, assim, acho que é isso. Não adianta eu começar a falar de Kaibalho, né? Porque não vai dar tempo. Tem que ter outra aula. Surprise! Eu tenho que fazer um curso, né? Eu tenho um curso sobre isso, inclusive, né? Assim, também. Mas